Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal EBD Já, eu sou Renato Rodrigues e hoje nós vamos fazer um estudo um pouco mais longo, né? Hoje nós vamos fazer uma leitura do primeiro capítulo do livro de Jó, na perspectiva da resposta de Jó, tá bom? Uma leitura do primeiro capítulo do livro de Jó, na perspectiva da resposta de Jó. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa essa leitura, esse estudo, e que através daqui você vai conseguir tirar muita coisa, muitas ideias para você aplicar em sermões, em estudo que você for fazer, tá bom? Antes vou pedir para você se inscrever no canal, se não for inscrito, ativar o sininho das notificações, compartilhar com seus amigos, né? Vou pedir também para acompanhar aqui, ó, seguir a gente lá no Instagram, que vai estar passando aqui embaixo, e também lá no site www.ebdja.com.br. Acompanhe a gente por lá, eu sempre posto material relacionado aos vídeos e aos estudos que eu lanço aqui, tá? Eu também vou deixar algum material gratuito para você acompanhar aqui, para você pegar de graça aqui embaixo. Esse tempo que eu fiquei sem gravar para o canal, eu produzi bastante material, vídeo aula, mini curso, muitos livros, né? E eu vou deixar tudo aqui, são mais, se eu não me engano, são 11 materiais que eu tenho, ou mais já, e eu vou deixar vários aqui embaixo para você, e é só você clicar e poder baixar para poder aumentar aí o seu leque, tá bom? Vamos lá então. Peguei até meu café, porque hoje vai ser proveitoso. Vamos fazer um estudo sobre o livro de Jó. Muito bem, a primeira coisa que vai nos chamar a atenção é isso aqui, ó. Em que época Jó viveu, né? É interessante eu saber a época que Jó viveu, porque eu posso tirar alguma lição daí, certo? Então, tem algumas coisas dentro do livro de Jó que vai nos direcionar para onde Jó, a época que Jó viveu. Tem alguns destaques aqui, ó. Jó viveu muito mais que 100 anos, aproximadamente 200 anos. Então tem uma referência aqui, ó, Jó 42:16. Minha Bíblia está aberta aqui, tá? Você acompanha na sua Bíblia. Jó 42:16 diz assim, ó: depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. Isso já no final, depois de tudo que fez. Então, Jó viveu aproximadamente 200 anos. Outra coisa que vai nos chamar a atenção relacionada à época que Jó viveu. A organização da família era dividida em clã, onde Jó atuava como sacerdote da família, tá? Jó 1:5. Então, no Jó, versículo 5, está aqui, ó. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus em seu coração. Assim fazia Jó constantemente. Então, provavelmente nessa época não tinha o sacerdócio levítico, tá? Não é que não existia o sacerdócio. Um exemplo disso é Melquisedeque, que já era um sacerdote do Deus Altíssimo na época de Abraão. Mas o sacerdócio levítico, aquele instituído por Moisés, né? Esse ainda não havia. Outro detalhe, a descrição da riqueza. A descrição da riqueza era em gado. Versículo 3, está aqui, ó. Jó 1:3. E era o seu gado 7.000, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço. Então isso aqui também é um indicativo da época que ele viveu. Outra coisa, a referência da moeda quecitá, uma moeda de prata. Isso tudo nos leva para o período dos patriarcas. Quecitá, se você for olhar, Jó 42:11, eu poderia ter aberto aqui,
a Bíblia hebraica para você ver. Só que acho que a gente vai ser muito do foco. Jó 42:11 diz assim: E então vieram a eles todos seus irmãos e todas suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Esse dinheiro aqui, essa peça de dinheiro aqui, no original tá, lhe deu um quecitá, tá? Quecitá era o nome de um dinheiro usado na época dos patriarcas. Então, quando eu reúno essas informações, eu vou chegar à conclusão que o Jó, ele viveu na época dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, tá bom? Então, que pela quantidade de anos, né? Porque na época dos patriarcas ainda se vivia, esse número depois foi diminuindo, certo? A organização da família por clãs, ele atuava como sacerdote, né? Porque posteriormente já entra o sacerdote levítico, não havia essa necessidade. A descrição da riqueza era em gado, porque o povo eles eram nômades, né? Então a sua riqueza não descrevia por bens, mas como vai acontecer, por exemplo, com Davi e Salomão, mas se descrevia ainda por gado, né? E a referência da moeda que é citada nos mostra que Jó viveu na época dos patriarcas. A questão de eu ter Jó vivendo na época dos patriarcas já vai me trazer um gancho muito interessante para algo que a própria Bíblia vai relatar sobre Jó, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então guarda isso aí, só guarda. Jó, ele viveu na época dos patriarcas, tá bom? Vamos ver de onde que Jó era, então. De onde era Jó? Então a Bíblia diz assim, ó, Jó, ele era um sábio da terra de Uz. Jó 1, lê lá, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era homem íntegro e temente a Deus e desviava do mal. Essa cidade de Uz, mais à frente, ela é mencionada no livro de Lamentações e também no livro de Jeremias. Nessas duas partes, eles mencionam Uz. Então, através dessas referências, conseguimos saber de onde Uz ficava. Vamos lá, Jeremias 25:20. E a toda a mistura de gente, a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaz, e a Ecrom, e ao resto de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon. Então aqui eu tenho uma referência. Agora, quando eu vou lá em Lamentações, regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habita na terra de Uz. O cálice chegará também para ti, e embebedar-te-ás e te descobrirás. Então, Uz ficava na terra de Edom, ou seja, Jó, ele era um edomita. Quem era edomita? Os edomitas, eles eram filhos de Esaú, irmão de Jacó. Tá? Lembra a história de Esaú? Era aquele que nasceu gêmeo com Jacó, e depois ele desobedece seus pais, vai para uma terra distante, por um monte, o Monte Seir, e ali ele monta toda a sua descendência, né? Então, são os edomitas que foi uma nação que deu muito trabalho, inclusive, para Israel. O seu nome pode estar ligado a Esaú e a Edom. Vamos ler como que começa o livro de Jó? Ó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse homem era homem íntegro, sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Lá no versículo 8, agora você lê assim, ó, Deus falando com Satanás. Aí diz assim: observaste meu servo Jó? Olha o que Deus vai falar dele agora. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém.
porque ele é homem sincero e reto e temente a Deus e desvia-se do mal. Então, na época que Deus estava levantando a sua nação, estava formando a nação cujo o Messias viria dali, na época em que Deus estava formando, separando os patriarcas, na época em que se tinha, por exemplo, Abraão, que a Bíblia destaca como amigo de Deus, que foi a peça-chave mais importante, né, para a formação do Estado de Israel e de todo o cenário. Nesse momento, a Bíblia destaca que o homem mais reto, mais íntegro, mais justo, mais temente a Deus não era o israelita. Nesse momento, a Bíblia destaca: esse aí é o meu povo, que vai descender de Abraão, vai seguir a linhagem até Jesus nascer. Só que o homem hoje que se destaca como mais reto, mais temente a Deus, ele não está nesse meio. Ele é um edomita. Renato, mas Jó conhecia Deus? Sim, ele conhecia Deus, mas ele não participava no momento daquilo que Deus estava formando na linhagem da família de Abraão. Então, isso nos serve para quê? Para que nós possamos diminuir um pouco a bola, sabe? Baixar um pouco o nosso pensamento de que quando eu estou numa denominação, eu sou o melhor, eu sou o mais importante. E que quem não está comigo, né? Quem não aceitou Jesus na denominação que eu estou, quem não aceitou Jesus no lugar que eu fico, é inferior, é ruim e não presta. Né? Tem pessoas que a gente observa na igreja que você é amigo da pessoa enquanto você está no ministério dela. Se amanhã você desvia, ou você cai pela fraqueza, ou você vai para outro ministério, ao invés da pessoa te apoiar, o que a pessoa faz? Ela nunca mais olha para você. Ela desvia como se você fosse um qualquer, você fosse uma pessoa desvirtuada. E na verdade está mostrando o seguinte, que ele tem fiéis em qualquer lugar. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para seguir aquilo que eu acho que é certo. Para seguir os preceitos que a Bíblia me dá. Agora, eu falar que a minha denominação é melhor e é a única que vai salvar, aí eu estou indo contra a Bíblia, porque Jó é o grande exemplo disso aqui. Interessante, né? Mas vamos continuar. Vamos ver agora a origem dos amigos de Jó. Aqui eu vou dar uma passada mais rápida. Vai destacar 4 amigos, 3 grandes amigos, e no final chega mais um. Então, o primeiro foi Elifaz, que era o grande amigo de Jó, e lá em Jó 2:21 diz que Elifaz era de Temã, a mais importante cidade de Edom. Onde você descobre isso? Lá no livro de Obadias 9, tá? Depois vem Bildade. Bildade, nós não conhecemos nenhuma cidade chamada Sua, porque fala Bildade Suamita. Mas quando você lê a referência em Gênesis 25, os filhos de Quetura, você quer, acho que vale a pena de passar? Gênesis 25, quando Abraão casa novamente, depois que Sara morre, né? Ele casa com uma mulher chamada Quetura. Se essa mulher é uma mulher nova ou não, isso aí já é outro debate acadêmico. Por quê? Algumas pessoas vão dizer que Quetura foi uma outra mulher que Abraão vai conhecer depois que a sua esposa morre. Outros vão dizer que Quetura era a mesma a mãe de Ismael, que me fugiu o nome agora aqui, que era a mesma mãe de Ismael, que agora antes era concubina de Sara e agora ela passa a ser esposa de Abraão, vai chamar Quetura. Então, não estou entrando nesse mérito, não é a fonte do nosso estudo hoje, tá? Então, 25, do 1 a 11, está assim, olha, os descendentes de Quetura, né? E aí começa aqui, ó, e Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isaac e Suá. Tá vendo? E Joksã gerou a Seba e a Dedã, e os filhos de Dedã foram Asrum, Lutsim e
Leumim. E os filhos de Midian eram Efá e Éfer, e Enoque, e Abida e Elda. Todos foram filhos de Quetura. Então, um dos filhos de Quetura chamava Sua ou Suá. Provavelmente, esse filho de Quetura, com Abraão, chamado Suá, uma das ideias é que ele deu origem à nação chamada os Suamitas, né? Pode ser, porque a Bíblia ela vai trazer muitos desses relatos. Olha os filhos de Jacó. Cada filho de Jacó deu origem a uma tribo de Israel, por exemplo. Ló, quando Ló ele tem lá os filhos com as suas duas filhas, eles também dão nome a uma nação. Então, pode ser que Bildade seja herdeiro, então, descendente de sua filha de Abraão com Quetura, tá? Zofar, nós também não temos evidência de algum lugar chamado Namá, porque ele era um namatita, né? Mas aparece como mãe de Roboão, a Amonita. Bom, esse pedaço aqui, o versículo não está batendo, eu tenho que ver o versículo direitinho, mas a questão que pega aqui é o seguinte, me parece que o nome, tá, da mãe de Roboão está relacionado a esse nome aqui. Então, por causa disso, uma ideia que se tem é que esse nome seja um nome de origem amonita, tá? Seja um nome de origem amonita. Sendo assim, Zofar seria de Amon. E Eliú aparece em Jó 32, que é lá no finalzinho, né? Ele era de Bus, que era um país ao leste da Arábia. Está lá em Jeremias também 25, 23. Também tem uma outra opção de Bus, que era um dos filhos de Naor, irmão de Abraão. Então, os amigos de Jó, quando você olha, você vai observar o seguinte, presta atenção. Todos os amigos de Jó e o próprio Jó estavam envolvidos com Abraão, mas indiretamente. Olha só. Elifaz era de Edom. Edom era neto de Abraão, certo? Irmão de Jacó. Bildade, ele era provavelmente Bildade, a gente vê que provavelmente era descendente de um dos filhos de Quetura. Quetura foi a esposa de Abraão, a segunda esposa de Abraão, certo? Zofar provavelmente então foi um filho de Amon. Amon, ele era sobrinho ele era descendente de Ló, e Ló, ele era sobrinho de Abraão. E Eliú provavelmente veio de Bus. Bus, ele era descendente de um dos irmãos de Abraão, do irmão de Abraão chamado Naor. Ou seja, sobrinho também de Abraão. E aqui, olha, você tem no mapa destacado mais ou menos onde estava a cidade de Uz. Aqui, ó. Uz, Dedã, Temã, Temanita, né? Então, quando eu analiso isso aqui, eu chego a uma conclusão mais forte do que eu disse no início. Qual que é essa conclusão? Abraão estava aqui, ó. Os patriarcas estavam aqui. Abraão sai mais ou menos daqui, né? Dessa região. Ele sobe aqui, peregrina até aqui, e ele fica aqui essa trajetória toda, de um lado ao outro do rio, né? E aqui ele vai começar a história do povo de Israel. Só que do outro lado eu tinha um inimigo do povo de Israel, que era os Edom. Eles eram parentes e eram inimigos. Mas mesmo assim, Jó, ele viveu aqui. Agora, olha a maior referência que isso pode me dar. A maior referência que isso pode nos trazer. Predisposição para o mal
não é aval para você praticar o mal. Predisposição para ou fraqueza para alguma coisa não é justificativa para você fazer aquela coisa, tá? Tem pessoas que dizem assim: eu sou alcoólatra porque a minha família, todo mundo era alcoólatra, então por isso eu sou alcoólatra também, né? Olha, eu sou um perdido na vida, eu nunca dei certo para nada porque a minha família toda é assim. Então, por causa disso, eu também sou assim. E a pessoa usa essas frases como que se ela tivesse se eximindo da culpa. Olha, eu não sou culpado, eu sou uma pessoa boa, tá? Só que como eu vim de uma família com problemas, então eu herdei os problemas da minha família. E agora por causa disso, então eu não dou bem na vida, eu não sou ninguém, eu sou um alcoólatra, eu sou um perdedor. Então, quando você analisa a história de Jó, você vê que isso não bate. Porque Jó vem de uma nação que era inimigo de Israel, era inimigo do povo de Deus. Jó veio de uma nação que eram os edomitas, que cada vez que passava, o elo de inimizade ficava mais forte. Mas quando Jó nasceu, Jó quebrou isso. Jó, ele poderia continuar indo pelo mesmo caminho. Mas Jó nasce, ele quebra isso, e independente da situação que ele tinha, que os seus descendentes passavam, e ele vira um servo, e a palavra destaca: o mais justo, o mais sincero, o mais íntegro diante de Deus. Tá? Então, você ter uma predisposição não é desculpa para você fazer. Você ter uma tendência para o mal não é desculpa. Uma tendência para alguma coisa todo mundo tem. Herdar alguma coisa dos seus pais, dos seus parentes, todo mundo vai herdar. O problema não é herdar, o problema é o que você vai fazer com aquilo. Tem pessoas que pegam isso para poder fazer o mal. Tem pessoas que pegam isso e usam como combustível para poder fazer o bem. Tá bom? Continuando então, bom, então vamos agora entrar no livro de Jó, no primeiro capítulo, como eu falei, e a gente poder ver uma coisa muito interessante aqui. No primeiro versículo, Jó diz assim, se você quiser, você pode acompanhar na sua Bíblia e ir lendo, tá? No primeiro versículo, né, primeiro comentário do narrador sobre Jó, que ele é sincero, íntegro, reto, temente a Deus, desvio do mal. Ou seja, o narrador mostra como ele era um homem de Deus. Isso foi quem escreveu, o escritor que diz. No versículo 2, diz que ele tinha 10 filhos. No versículo 3, diz a região que ele morava e que ele era o mais rico da região. No versículo 4, ao longo da semana, eles revezavam entre si o jantar, e cada dia da semana comiam na casa de um dos filhos, e as suas irmãs eram convidadas para comer com eles. Ou seja, o que nos revela aqui? Que Jó tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres, e que todo dia eles jantavam na casa de um dos filhos homens, e todos os outros filhos iam para a casa daquele filho, inclusive as filhas, tá? Então começava no domingo, então comia na casa do filho A, todo mundo vinha para cá. Na segunda, todo mundo comia na casa do filho B, e assim até chegar ao filho 7, tá? No versículo 5, no final da sequência dos 7 dias, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Jó se preocupava se seus filhos teriam pecado no coração. Ou seja, Jó era religioso de verdade. Os filhos reuniam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quando chegavam no domingo que reuniram e confraternizaram na casa de todos eles, Jó agora, ele reunia os filhos, oravam com eles, depois Jó ia fazer um sacrifício em favor de cada um dos seus filhos. Porque mesmo ele não vendo erro aparente neles, ele diz assim, olha, eu vou fazer porque pode ser que porventura eles pecaram no coração. Então eu vou fazer um sacrifício para que Deus possa perdoar o pecado deles. Olha que interessante. Jó, então, ele não era só aquela pessoa que fingia ser crente, que fingia ser um servo de Deus quando ele estava nas reuniões todos os dias. Na intimidade, ele era um servo de verdade. Ele também orava, ele buscava, ele intercedia pela sua família.
né? Outra lição que você aprende muito forte com Jó, porque hoje nós estamos numa época de tanta superficialidade que o mais comum de se ver é o quê? É pessoas crentes na aparência, é um crente externo, é um crente que aparenta ser uma coisa que na verdade ele não é. Não tem comunhão com Deus, não ora, não busca o Senhor, mas quando está lá na igreja, coloca a melhor roupa, quer falar a palavra bonita, quer orar alto para chamar a atenção das pessoas, né? Apresentação diante de Deus. Então, no versículo 6, começa como que Deus vai falar acerca de Jó. O versículo 6 mostra Satanás entrando na história, né? E Satanás fazendo uma provocação. E aí Deus chama a atenção de Satanás acerca de Jó, no versículo 7 e 8. E nós temos aqui mais um testemunho sobre Jó. O primeiro foi relatado pelo escritor do livro. Agora ele foi feito pelo próprio Deus, afirmando perante Satanás que Jó ele era sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Tá? Então agora você tem um segundo testemunho de Jó. O primeiro testemunho foi o escritor que fez. Agora o próprio Deus testemunhou diante do diabo que Jó ele era tudo aquilo. Satanás, então, ele responde para Deus. E quando ele responde para no versículo 9, olha que interessante a resposta que Satanás vai falar para Deus. Ó, versículo 9, capítulo 1, versículo 9, ele fala assim, ó. Deus fala, você viu o meu servo Jó? Viu como ele é reto, puro, íntegro e tal? Aí fala assim, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura teme Jó a Deus debalde? O que Satanás quis dizer? Porventura Jó te teme de graça? Debalde no original, que é Rinan. Rinan pode ser traduzido como de graça. Satanás quer dizer o seguinte, você acha que Jó te teme de graça? Ninguém teme a Deus de graça. Jó teme a ti porque ele tem tudo. Então, na verdade, Jó te teme como uma troca, porque você dá tudo para ele e automaticamente ele teme a você. Ninguém teme a Deus de graça. Então, foi um desafio que foi colocado. E se você for parar para analisar, é uma pergunta que nós podemos fazer, que a gente já vai caminhar para o final do capítulo, tá? É uma pergunta que nós podemos fazer. E você? Você teme a Deus de graça? Você é fiel a Deus de graça? Ou se essa pergunta de Satanás para Deus a seu respeito, se Satanás falasse a seu respeito, ele estaria falando a verdade. Será que hoje nós realmente tememos a Deus de graça ou nós tememos por causa que nós somos beneficiados com alguma coisa, né? E Satanás desafia Deus dizendo que Jó não serve de graça, que Deus tirasse tudo dele, então ele não seria nem sincero, nem reto, nem temente a Deus e nem se desviando do mal. E a resposta de Deus a Satanás, no versículo 12, foi o quê? Que Satanás poderia tocar na vida de Jó, poderia tirar os seus bens. E aí Satanás ele vai fazer. E aí nós voltamos a alguns pontos aqui. Então, teme Jó a Deus de graça? A pergunta que fica, que eu faço para nós. Deus teria comprado sua fidelidade através das bênçãos? Tira tudo o que ele tem e ele blasfemará contra ti. E aí? Você teme a Deus de graça? Será que você tem sido comprado? Você está na igreja porque você almeja receber bênçãos? Você quer ser um pregador famoso? Você quer ser reconhecido? Né? Será que você está aqui porque você tem medo do fim do mundo e você ir para o inferno? Será que você está fazendo uma troca?
Será que Deus está te comprando a sua fidelidade através das bênçãos que Ele está te dando? Se Deus tirar tudo de você, você vai blasfemar contra Deus? Satanás desafia diante dos anjos, dizendo, ó, ninguém teme a Deus de graça, ninguém. E aí, será que ele estava falando a verdade se falasse a seu respeito? Hã? Será que Jó teme a Deus Rinan? Será que Jó teme a Deus de graça? Ou será que ele foi comprado por Deus? Então, no versículo 3 nos informa que isso era um domingo. Ou seja, lembra que eu falei da sequência? Então, Jó havia acabado de orar e fazer o sacrifício pelos seus filhos. Assim que ele acabou de fazer o sacrifício, que ele saiu, começa a chegar as notícias. Olha, os seus filhos morreram todos. Os seus empregados morreram. Aqui, ó. Jó havia terminado de oferecer sacrifício por todos os filhos, então chegam as notícias começam a chegar. O tempo que demorei para ler foi o tempo que os servos relataram a Jó em poucos minutos, e Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Ou seja, agora, se Jó servia a Deus Rinan, ele continuaria servindo. Mas se Jó servia em troca de alguma coisa, agora essa coisa já não existia mais. Isso é muito forte, porque será que eu sirvo a Deus em troca de alguma coisa? E se amanhã Deus tira essa coisa, eu me afasto de Deus? Hã? E aí vem no versículo 20 e o versículo 21. Vamos ler lá? Versículo 20 e o 21. Ó. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Jó realmente servia a Deus Rinan. Jó realmente servia a Deus de graça. Jó realmente não estava barganhando com Deus. Jó servia a Deus de graça. E como será que eu e você servimos a Deus? Essa aula também ela é baseada no curso que eu faço, que eu queria indicar para você, que é muito forte esse curso e te ensina muito acerca de coisas fortes na Bíblia que às vezes você passa sem perceber, que é o curso A Bíblia comentado por Rodrigo Silva. Vou deixar o link aqui embaixo também desse curso, tá? Para você conhecer. Quando você chegar lá, procura o livro de Jó. Lá no livro de Jó você vai ver alguma dessas coisas que eu estou falando aqui, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Foi uma aula mais reflexiva, tá bom? Sobre Jó, mas como eu falei, nos trouxe muitos ensinamentos que você pode aplicar na sua vida aí. Não deixe de estar nos seguindo no Instagram, que eu vou deixar aqui, mais uma vez. O nosso site, sempre em matéria lá, para poder complementar essa aula aqui, tá bom? E lembra dos materiais gratuitos que está aqui abaixo. Materiais gratuitos que eu vou deixar para você baixar, aumentar o seu leque de estudos aí acerca de Deus, tá bom? E também o link do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Que Deus te abençoe. Fique com Deus até o nosso próximo encontro.